consultoria de imagem. Vamos aproveitar a Morgana aqui para nos ensinar a como compor a nossa imagem pessoal, imagem profissional, looks mesmo, como que a gente se comporta, mais formal, menos informal, né? Para que a gente aprenda a trazer essa empatia com o cliente. Gente, é um prazer falar sobre essa área com vocês, porque a imagem ela importa, ela é crucial, ela é a primeira impressão. Então, vamos conversar hoje sobre consultoria de imagem para alavancar a carreira do corretor. Aí. Aqui eu explico um pouquinho do que eu faço para vocês. Então, eu sou comunicadora, como o Borella explicou, né? Então, atuo nessa área do jornalismo, enfim, mas eu também tenho um pé na moda e na beleza como consultora de imagem. Eu fiz alguns cursos nessas áreas, até para ser da comunicação nessa área. E me tornei especialista em marketing digital e gestão de tráfego para moda e beleza. E eu também atuo com make-up e hair style. O que que é isso? Nada mais é que eu também sou maquiadora e penteadista. Então, eu já trabalho toda uma imagem, uma impressão, até para os meus casos de trabalho, como é o exemplo aqui. Eu vou colocar primeiro e segundo só. Nesse momento aqui, eu cuidei de toda uma estética, tanto para o vídeo, como também da minha imagem pessoal. E é claro que para a gente sempre ter uma validação, é bom a gente documentar com algo que a gente já fez e a nossa presença também, né? Os nossos objetivos de hoje, pessoal, nós vamos conhecer a área, nós vamos entender a importância da imagem no mercado imobiliário, aprender a adaptar o visual para diferentes públicos, como construir uma imagem real ou virtual e que gere uma confiança, uma credibilidade, né, no seu cliente. A gente também vai pensar em algumas dicas práticas para vestimenta, postura, comunicação. E aí eu quero trazer vocês para esse mundo que eu vivo. Por quê? Porque aí eu vou estar conseguindo colocar para vocês o que é o importante para o corretor. Então, trazendo vocês para os termos da área, para os conhecimentos da área, vocês vão entender o que é importante nessa área para o corretor. Então, inicialmente, uma consultoria de imagem, ela oferece o quê? Ela oferece uma comunicação de imagem. Eu, como consultora, me sentaria com a pessoa e conversaria com ela sobre o que ela está pretendendo passar, o que o cliente precisa ver nessa formação de dados e de personalidade que ela tem. Nesse momento de comunicação de imagem, a gente entrevista, a gente conversa, a gente pergunta o que a pessoa gosta, como ela gosta de estar em ambientes e quais os ambientes que ela gosta de estar. Nós também passamos por um segundo passo, que é a percepção do estilo pessoal. Nós vamos estar conversando à frente que existem 7 tipos universais. As pessoas elas nunca podem dizer que tem um estilo só, porque todo ser humano ele sempre está transitando entre 3 estilos pessoais, que eu vou explicar mais detalhadamente para vocês. E aí, nesse momento, a gente sempre está conversando sobre cada estilo, o que vai dar certo para essa pessoa neste estilo. A gente também passa para o momento de proporção corporal, que é um momento que não é invasivo, mas a gente precisa estar tomando as medidas do corpo, medindo trapézio, medindo quadril, bíceps, enfim. Tanto do homem como da mulher, várias partes do corpo são medidas para a gente ter uma noção do tipo de roupa que vai dar certo para aquele tipo de corpo. Depois também nós passamos para o passo do visagismo. O visagismo, aqui, hoje, nós vamos concentrar no formato do rosto, por quê? Porque tem muitos outros detalhes, né? Que ele tem que estar atrelado a estilo de cabelo, a cor dos olhos, enfim. Então, são muitos detalhes. E aí eu não conseguiria passar tudo para vocês. Mas a gente vai passar detalhes importantes para cada área. Depois nós vamos para a coloração pessoal. Eu iria até trazer alguns dos tecidos que eu costumo trabalhar, mas não é interessante vocês verem isso, não. Sempre que vocês virem pessoas com vários tipos de tecido sobre a pele, tampando o cabelo, é porque está nesse momento de coloração pessoal. Então, vocês já devem ter visto por aí algum tipo de treinamento, algum tipo de teste de roupas, e é mais ou menos por aí. São vários tecidos recortados sobre a pele que trazem algum tipo de luminosidade ou não para essa pele. E depois a gente vai para o gerenciamento de closet, que é aquele momento que eu converso com a pessoa sobre as roupas que ela já tem. E aí,
dentre essas visões, eu já entendo o que eu preciso passar para ela e o que ela vai precisar comprar para melhorar ou não essa montagem de looks, que é o último passo, né? Aí eu me transformo em personal shopper dela. O que eu teria que fazer? Eu teria que sempre estar mostrando para ela quais os tipos de loja, quais os tipos de revendedores fabricantes que daria certo para ela comprar o tipo de roupa para o seu estilo, não só roupa, como acessórios também. E nós temos uma lista e temos convivência com vários lojistas para estar passando. Ah, eu quero roupas de 50 a 100 reais no máximo, mais de 150 reais. Eu prefiro roupas a partir de 300. Então, a gente sempre tem o tipo de lojista e o tipo de fabricante para cada perfil e cada tipo de preço que a pessoa quer colocar nessas roupas. E a finalização é essa montagem de looks, como eu falei para vocês, em que com as roupas que a pessoa já tinha, mais as que ela comprou mediante essa consultoria, nessa conversa toda, e aí ela vai ter estratégias de várias montagens de looks para cada evento, cada realidade que ela vai estar se proporcionando a ter. Agora nós vamos entrar na comunicação de imagem para o corretor. Como eu já havia dito antes, a primeira impressão é crucial. Essa imagem, ela sempre tem que pensar em comunicar profissionalismo, segurança, competência. E eu começo a entrar nesse momento com vocês no pensamento da diferença entre estilo pessoal e imagem profissional. Porque é interessante que vocês sempre estejam pensando sobre o impacto da imagem na venda. Ou seja, a sua aparência pode influenciar a decisão do seu cliente. Nós já sabemos que existem estudos que mostram que profissionais bem apresentados aumentam essa confiança. Então, a consistência visual que vocês projetem aqui da Realiza vai trazer uma ascensão para a marca da imobiliária também. Então, é muito interessante a gente começar a pensar sobre esses aspectos. Então, é bom a gente pensar também sobre o que os perfis de clientes vai mexer com a nossa cabeça em relação ao que nós devemos ajustar na nossa imagem. Qual o tipo de cliente que a gente tiver, a gente também vai ter que se adequar na vestimenta para ele. Então, se a gente pensar em clientes de alto padrão, a gente vai precisar de uma imagem mais sofisticada, uma imagem mais limpa, mais formal. Se a gente pensar em clientes mais jovens, a gente vai pensar em uma imagem mais descolada, mais moderna. Agora, os clientes tradicionais é uma imagem clássica, conservadora, formal. Isso é algo que a gente já tem em mente. Aqui, só para visualização mesmo, vocês nem precisam escutar nada, eu deixo um videozinho para as mulheres, para que elas observem como se pode usar e estar elegante também de tênis, porque a corretora ou o corretor às vezes precisa estar em ambientes que precisam de looks ou peças ou vestimentas mais confortáveis. Para os meninos aqui, uma combinação de cores e também de montagem de looks, sempre pensando em conforto, credibilidade, e nada muito problemático também, porque a gente tem que pensar no tipo de corpo, como eu falei com vocês. Pensando no estilo para o corretor, aqui nós vamos pensar em um estilo do corretor da Realiza, né? Porque é bom pensar na nossa realidade sempre, o que a gente está vivendo. Aí eu deixo um recadinho sobre a vestimenta para vocês. Vamos pensar sobre os tipos de estilos. Quais são os 7 universais que eu falei anteriormente com vocês? O primeiro, que é um dos que existe há mais tempo, o clássico. Ele é elegante, é atemporal, com peças tradicionais, cores neutras. Ele é aquele que a gente vê as pessoas de terno, mais formais, né? Trajes formais. Existe também o natural esportivo, porque o que acontece? Esse natural esportivo é aquela combinação de um look mais tranquilo, é mais confortável, é mais funcional, com jeans, camisetas, peças simples. A gente também pode estar falando de um novo estilo, que é o elegante. Ele é refinado, sofisticado. Existe também o estilo romântico, que ele também se aplica a homens. Existem homens que gostam mais de cores como um rosa salmão,
Enfim, então, esses tons suaves e delicados, quando se existe babados, estampas florais, tons pastéis, aí a gente pensa no estilo romântico. Há também o pensamento de um estilo criativo, original, ousado. Tem também o estilo sexy, que é aquele estilo em que o homem usa roupas mais ajustadas e a mulher tanto mais ajustadas como com decotes, fendas, cortes em lateral. E também existe o estilo dramático, que ele é impactante, moderno, mas esse aí a gente vê mais nas pistas de passarelas, enfim. Não dá para ver o vídeo mesmo, né? Pensando em tudo isso, eu deixei uma reflexão com a consultora Bianca. Ela fala sobre a importância da gente entender que não é só questão de estilo, existe também um comportamento. E nesse comportamento, nós precisamos entender que estilo, o estilo próprio, a definição de estilo é diferente de dress code. O que eu estou tentando dizer para vocês? Ter estilo, o estilo pessoal, é diferente de um código de vestimenta. E esse código de vestimenta, esse dress code, ele está atrelado à imagem profissional. Então, quando a gente está em um ambiente de trabalho, a gente já não tem que pensar mais no nosso estilo pessoal. A gente tem que pensar em um dress code. A gente tem que pensar em um código de vestimenta. Porque existe a necessidade de atender às perspectivas que as outras pessoas colocam sobre vocês, que são os clientes, principalmente, também os colegas de trabalho, enfim. Essa é a reflexão que ela deixa. Diante desse pensamento de que nós precisamos entender a importância do dress code, o código de vestimenta, que a gente tem que ter uma imagem profissional no trabalho, eu trouxe aqui algumas dicas para a vestimenta aqui da Realiza. É muito interessante porque as cores da identidade visual da Realiza já ajuda muito. Por quê? Porque são tons neutros. O azul marinho mesmo é um tom colorido neutro. Então, isso ajuda bastante. Então, para quem usa a camisa polo, como combinação para dar certo e o estilo ficar adequado, sempre usar calças de sarja, alfaiataria, que vai para um âmbito mais social, sapatos casuais de couro, isso para os corretores, pensando mais nos meninos, né? A gente pode preferir cores sólidas, neutras, para um visual mais elegante. Quanto à camiseta básica, a opção por cor neutra já existe, porque é a cor da identidade, como eu falei para vocês, então está muito interessante. Para as corretoras, sempre tem a camisa baby look, ela não precisa estar sob a pele, né? Que é aquela famosa diferença que a gente traz. Quando a gente fala de calça skinny ou a calça slim fit, o que a gente está tentando dizer? Para algumas pessoas, a roupa tem que estar muito ajustada ao corpo, que seria a calça skinny. Só que isso não é interessante, isso não traz um ar elegante. O interessante sempre é a gente pensar no slim fit, que o slim fit é o ajustado ao corpo, mas sem estar apertado, sem ser aquela sobreposição de vestimenta completamente colada à pele. Então, a gente vai pensar para as corretoras sempre algo no slim fit, que é ajustado, mas não apertado. Então, seriam camisetas ajustadas, mas não apertadas, seriam saias nesse sentido também, calças, enfim, até mesmo o jeans também. E aí a gente entra naquela questão até da calça leg, porque a calça leg ela vem desse sentido da skin, que está bem ajustada ao corpo. Mas ela é um tipo de vestimenta que ela existe para um propósito, o propósito de um exercício físico. Se você não trabalha com força, com ter que carregar peso, enfim, então esse tipo de vestimento não cabe, né, nesse momento de profissionalismo seu. Então, é bom pensar em um caimento confortável, mas sempre sem estar apertado. E aí a gente pensa em acessórios delicados, maquiagem leve para garantir um toque profissional. Isso juntamente com a camisa baby look da mulher, como a camiseta, que também já está nos tons neutros da marca da Realiza, que ajuda bastante. Aqui, só para vocês visualizarem mesmo, a modelo, ela vem trazendo alguns tipos de transformações do look dela, ela está com a camiseta básica, mas aí
ela já coloca dentro da roupa, ela faz um truque de estilo ali na calça jeans, com tênis mesmo, já começa a dar aquele ar de mais sofisticação. Esse momento agora ela coloca uma terceira peça, que é um blazer, ou ela modifica o sapato também. Isso tudo para trazer mais sofisticação. Ela vai para a calça de alfaiataria preta, que é uma cor universal, ajuda, traz essa questão de profissionalismo, essa questão de, eu estou preocupada com o que eu visto. Traz também um vídeo de um rapaz aqui. Eu quero que vocês, meninos, observem que ele sai de uma calça jeans rasgada, com cores lavadas, com muitos problemas e vai para um toque mais estiloso. Vocês viram? Algo simples, ele só modificou o tipo de calça, já deu tudo certo. O look já melhorou 100%. Agora nós vamos para a proporção corporal. Serão dicas para cada tipo de corpo. Vamos lá. Aqui nós já vamos pensar tanto para a mulher quanto para o homem. Então, tanto para o corretor como para a corretora. Corpo ampulheta. Quando existe um equilíbrio entre os ombros e o quadril, isso significa que o corpo é ampulheta. Então, é um corpo que é até mais adaptável. A gente pode usar camisas mais ajustadas, pode seguir esse contorno. Ele é um corpo mais fácil de lidar. O corpo retangular, aí a gente já vai tentar trazer o equilíbrio do ampulheta para ele. E aí pensar em um cinto para marcar a cintura para mulheres, né? Para os homens, já camisas mais folgadas, né? Que ajustem no ombro. É bem tranquilo o corpo retangular também. O corpo triângulo ou pera, ele significa que os ombros estão em desvantagem ao quadril. Então, sempre a questão é trazer equilíbrio. Então, se é trazer equilíbrio, eu trago alguma coisa para a parte de cima que está em desvantagem, né? Que são os ombros. Eu posso colocar um detalhe de um colar nessa camiseta, nessa camisa, ou um lenço que está muito em voga também. Então, para as mulheres, existem muitos apetrechos, muitos, né, muitos acessórios. Os homens aí seria mais na questão das cores, né, das golas, enfim, que aí daria essa ajustada. Para o corpo triângulo invertido. Então, agora o que está em desvantagem é o quadril. Então, para trazer a vantagem para o quadril, sempre detalhes nessa parte, que vão trazer uma certa visão, né? Por exemplo, se a camisa tiver um decote um pouco maior, redondo, um caimento mais reto, isso ajuda bastante. Corpo oval. É muito interessante o corpo oval. A gente sempre pensar que as camisetas, as roupas no geral, elas precisam ter um caimento leve. O que é um caimento leve? Ele tem que estar solto, porque aí alonga a silhueta, né? Sempre a gente tem que preferir cortes maiores, evitar ajustar nessa região do abdômen, que é a região que tem essa proeminência, né? É aquela questão de que algumas pessoas tem esse corpo mais oval e ainda coloca a blusa para dentro, ou aperta o cinto sobre. Não é necessário isso, não é interessante. É bom sempre estar mais leve nessa área para não dar destaque. Porque onde você aperta, onde você coloca acessório, você está dando destaque para aquela área. Então é bom a gente pensar nisso. Visagismo para o corretor. Como eu falei anteriormente, nós só vamos pensar em formatos de rosto e nos três principais, porque nós temos 8 formatos: oval, redondo, diamante, coração, quadrado, retangular, são muitos. Então, assim, não dá para definir tudo aqui com vocês hoje. Enfim, então, na análise de formato de rosto, para o corretor, os meninos, prestem atenção. Um rosto redondo, sempre cortes que criem altura, né? Cortes com camadas de volume no topo, porque a intenção é trazer equilíbrio. O equilíbrio é o rosto oval, que é o rosto que combina com quase todo estilo de corte de cabelo. O rosto quadrado já tem cortes com texturização. Então, ele é bem tranquilo também nessa questão de fazer com que as laterais fiquem evidentes. Agora, para as corretoras, é sempre bom a gente pensar em franjas laterais, se o rosto for muito redondo, que traz esse equilíbrio do rosto oval novamente, que é o estilo que combina com todos os tipos de cortes. O rosto quadrado, a gente já tem que pensar em algo que suaviza
linha do queixo, que é tão marcadinha, né? Por causa desse rosto mais quadrado. Então, é bem tranquilo nessa questão também, para alinhar, para trazer essa visão um pouco melhor. Quanto à postura e linguagem, que também está dentro dessa questão da imagem, né? A exteriorização do que é dentro, do que está dentro de você. A sua postura tem que refletir confiança e segurança. Seu contato visual, postura ereta, aperto de mão forte, olhos nos olhos, evitar gestos fechados, excessivamente relaxados. Então, a postura e a linguagem corporal é algo muito interessante para vocês estarem pesquisando mais a fundo, até para terem casos de sucesso, como é o caso dessa corretora iniciante, que eu vou colocar o vídeo para vocês, em que ela pensa não só em postura, não só em fala, mas também ela consegue atrelar o seu estilo ao apartamento que ela está colocando à venda. Ela coloca tanto na sua vestimenta tons neutros, como está nesse apartamento, para dar aquela coisa mais interessante para o vídeo, e isso é muito bom. Como nós não vamos escutar, eu vou mostrar para vocês a questão de pensar nas cores das roupas para dar certo nesse condicionamento do vídeo. Aqui ela está com as roupas na cor de alguns móveis, já para trazer essa questão de eu sou parte desse lugar, então eu posso mostrar para você, vender esse lugar para você e você vai entender que eu tenho verdade, eu tenho realmente segurança, eu posso realmente passar para você algo do que eu estou falando. É muito interessante isso. E eu elogiei muito esse trabalho que ela fez para, para algumas corretoras aí em que ela foi chamada. Os cuidados com a imagem online. A partir desse vídeo, a gente já começa a pensar nisso. Vocês estão vendo aí passando? Esse pequeno vídeo foi de um trabalho que nós fizemos juntas. Essa moça que está passando aí, ela é consultora de imagem também. Só que o caso dela foi muito interessante. O que nós pensamos? Nós pensamos assim: a gente vai trazer a sua imagem física para o mundo virtual, e aí, para que tudo se encaixe. Então, a gente começou pensando na paleta de cores, da coloração pessoal dela, que dava certo, com o estilo de pele e tudo mais, dessa paleta de cores, que é proveniente da coloração pessoal, que é o teste de tecidos, que são as roupas que ela mais veste no dia a dia, né? A gente pensou assim, então a partir dessas cores que a gente já entende que você vai estar usando sempre, nós vamos fazer a sua identidade visual. E aí a identidade dela visual foi criada a partir dessa coloração pessoal e, ao mesmo tempo, as suas redes ficaram também com as cores do que ela já usa. Então, hoje em dia, as redes sociais dela têm toda uma uniformidade. Então, assim, foi muito interessante, foi um case de sucesso também na época que a gente viu que a imagem nas redes sociais também conta a partir do que é a imagem no mundo físico, no plano real, né? E assim, as minhas dicas, sempre fotos profissionais nos perfis de vocês, evitar conteúdos que possam prejudicar a reputação, né, que é muito falado sempre. Algumas dicas práticas, né, para o dia a dia. Ter sempre roupas sobressalentes. O que que significa isso? Tem uma roupa diferente da que você está no carro ou em algum ambiente, para você não ser surpreendido, porque de repente você tem um outro tipo de cliente, de repente você tem outro tipo de momento com outro ambiente, então aí aquele tipo de vestimenta já não está mais adequado. É bom a gente pensar isso. Evitar exagero de perfume, maquiagem, sempre adaptar o visual ao local. É diferente a gente ter reunião formal e visitar um canteiro de obras, né, gente? Então, o look tem que ser adaptado. Quanto à coloração, como eu não vou conseguir passar com vocês, porque isso é algo mais individual, de acordo com a pele de cada um, eu coloquei alguns vídeos aqui, eu vou estar até colocando os dois ao mesmo tempo. Um é de combinação de cores das mulheres e o outro combinação de cores dos homens. E é muito interessante porque, assim, se existe harmonia entre cores na natureza, essas cores também vão ter harmonia para a nossa vestimenta. E são cases de sucesso também de algumas consultoras de imagem que foram colocando
esses tipos de estudos. Esses tons pastéis juntos, como estão desse jeito na natureza, então talvez no look, talvez nas roupas fique interessante também. Então é mais ou menos por aí a questão da coloração. Obrigado para você, Deus te abençoe ricamente. Até a próxima e te vejo no pódio.